Tô com o microfone fechado. Gente, quem quiser tirar dúvida sobre qualquer coisa ou falar a qualquer momento, fica à vontade, tá bom? Aqui é para todo mundo participar. Isso. Eu vou começar puxando algumas questões, assim, mas a ideia é que a gente troque mesmo. Eu queria saber se todo mundo que está aqui já sabe como é que está acontecendo o fórum, se já esteve, tipo, na última reunião ou na Primeira vez de primeira reunião. vocês. Mas para não entrar muito nisso também, a gente gastar esse tempo de novo, a gente começou o fórum no ano passado, a partir de uma iniciativa da Paloma, que é também conselheira municipal aqui do Rio, que ela ocupa cadeira de design, e porque está tendo um movimento muito grande de economia criativa no Estado, e se a gente não se organizar, a gente vai perder, vai literalmente papar mosca de algumas iniciativas que estão ocorrendo por aqui. Então, a gente acha muito importante essa movimentação, essa organização nossa enquanto área criativa. E, enfim, a gente vai tentar trazer algumas demandas que vocês mesmos trouxeram no nosso formulário. Para quem não sabe, a gente está com o formulário aberto ainda. É um formulário para a gente ter um levantamento do perfil de pessoas de designers do Rio de Janeiro, mas também trazer demandas para a gente discutir nas reuniões, demandas importantes. Baseado nas respostas que a gente teve, a que mais bateu, assim, que mais teve, foi a questão da desvalorização do design, né? E aí a gente queria Certo. trazer ela para discussão, para a gente poder tentar entender da onde que ela vem, né? Quais podem ser os principais fatores e de quais formas a gente pode trabalhar para tentar ir aos poucos revertendo isso. A gente sabe que é um processo e que tipo, é um trabalho coletivo, mas a gente também acredita que a gente precisa começar de algum lugar. Assim. Esse tópico da desvalorização do design foi uma coisa muito falada na nossa última reunião. A gente decidiu que a gente ia focar nisso para a gente começar a desenvolver ferramentas para que isso melhore, ferramentas possíveis, né? Coisas que a gente pode fazer. E aí a gente pensou em três tripés de apoio que a gente poderia se dedicar um pouquinho mais dessa parte de desvalorização do design, que é a parte da remuneração, falta de informação, falta de apoio. E aí a gente pode tentar pegar esses três tópicos e desenvolver eles um pouco melhor, assim pensando o que nós, como designers, podemos projetar ou criar algumas ferramentas para que a gente consiga melhorar esses três tópicos que estão ligados à parte da desvalorização, da nossa desvalorização profissional. Por exemplo, eu penso que na parte da remuneração, obviamente todo mundo sabe que a gente é desvalorizado, pensando que, assim, se a gente fizesse, por exemplo, um documento com mais ou menos a média salarial de todos os designers do estado do Rio por localidade, já era alguma coisa que seria interessante a gente pensar para a gente ter um pouco de base, né? Porque assim, às vezes você ganha um salário e você não tem noção de quanto que as outras pessoas ganham, e aí você vê mais ou menos a média e você vê, cara, estou ganhando pouco. Não devia talvez estar nesse emprego ganhando esse salário. Thalita, pode falar se quiser. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Boa Thalita. noite. Eu sou product designer, na verdade. Eu acho que, tipo, antes da gente fazer, tipo, a média salarial, as paradas assim, é preciso definir, tipo, as categorias. E aí, é meio foda, eu sei, definir as categorias do que é design, assim. Tipo, eu vejo muita vaga, por exemplo, sei lá, para trabalhar com X, muitas coisas assim, a galera pedindo, sei lá, mano, Photoshop, Motion lá no After Effects com, sei lá, Adobe da casa do caralho, tá ligado? Então, assim, você vê que, tipo, as pessoas e as empresas não sabem o que a gente faz. Por isso que vem essa Sim. desvalorização e sobrecarga também, porque a gente acaba fazendo tudo e acaba fazendo nada também, porque você acaba não conseguindo analisar. Para a gente poder fazer essa definição, essa categorização salarial, a gente precisa definir quais são as funções de cada
de cada categoria de Cargo. design, né? Tipo, designer pleno, sênior, júnior, de gráfico, designer pleno, sênior, júnior de motion, designer pleno, sênior, enfim. Porque aí a gente vai conseguir delimitar, olha, as funções são essas e eu ganho X e Y por essas funções. Porque senão a gente vai começar a definir algo que antes mesmo a gente não sabe o que que é, entendeu? Sim, concordo com você. Um dos tópicos que a gente pensou que seria legal a gente abordar, que influencia nessa desvalorização da nossa profissão, é a falta de informação, que foi o que você falou. Às vezes tem um cargo que, cara, não é para você trabalhar com esses programas. Por que que tá pedindo então esses programas aqui? E aí vem aquela parte do acúmulo de funções. E às vezes a gente até sabe, mas só que pessoas que estão se formando agora não sabem disso, entendeu? E E a aí, questão, não desculpa. pode falar. Não, eu acho que a questão, tipo, é saber ou não saber, tipo, sei lá, alguém de gráfico com certeza vai saber mexer no Figma em 3 minutos. Mas a questão é ser pago por um conhecimento que a gente adquiriu, sabe? Porque Exatamente. querendo ou não, a gente, tipo, estuda pra caralho pra poder adquirir esse conhecimento. E eu falo, o estudar não é o conhecimento acadêmico, mas porque muito N ferramentas todo mundo aprendeu fora da faculdade, não tem como eu questionar isso. Uhum. Mas, tipo, aquele tempo que ele gasta da pessoa, sabe? Então acaba sendo tipo, você não sabe o que você faz, eu não sei o que você faz, então eu vou te pagar o que eu acho que eu devo pagar você, tá ligado? E aí fica meio fudido. Pessoal, rapidinho, a gente entrou na pauta muito rápido e eu estava só passando as reuniões, só para pontuar o que a gente vai falar hoje, para a gente se localizar e aí a gente Uhum. entra realmente nessa reunião, nessa discussão, porque eu acho que é uma reunião, uma discussão muito densa e que tem várias questões e aí a gente pode gastar mais tempo nisso, assim. Mas só para atualizar, tipo, quem está aqui, assim, a gente. Não, Não, tranquilo. relaxa, A gente relaxa. se empolga quando a gente fala, mas é isso, eu fiz essa introdução sobre o fórum. Para quem quiser saber mais, vocês podem falar diretamente com a gente. Tem eu, a Laura, a Paloma, que ainda não conseguiu entrar por conta de trabalho, e a Cecília também. A gente está com o edital aberto, mentira, não é edital. Quem quiser participar pode entrar e fazer parte. A gente está precisando muito de ajuda para poder seguir com o fórum. Além dessa discussão que veio pelo formulário da desvalorização do design, a gente tem também a questão que a gente queria formar GTs regionais do Fórum de Design. A gente decidiu trabalhar com uma área muito ampla, que é o estado do Rio, para não cortar ninguém, para não a gente conseguir agregar, mas ao mesmo tempo a gente sente que a gente precisava ter algumas forças locais para poderem atuar. A gente sabe que a gente está com um quórum pequeno hoje, então pode ser que a maior parte das pessoas daqui sejam realmente da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente precisava muito dessa questão de organização local, assim, que fosse acontecendo aos poucos, até porque a gente eventualmente tem a vontade de fazer reuniões, encontros presenciais, então seria interessante ter encontros presenciais acontecendo em regiões diferentes e ter essa troca de informação. Além dessa reunião, dessa pauta do reuniões de GTs, assim, e a desvalorização de trabalho, a gente também, dependendo das coisas, né, que saírem da discussão de demanda, a gente vai querer tentar formar GTs para desenvolvimento desse tema. E é basicamente isso. E aí, a primeira questão, que é dos GTs por regiões, eu queria entender se tem alguém aqui que seja de outros espaços, né, de fora da cidade do Rio de Janeiro, e que tem interesses tipo, de puxar. A gente sabe que é um trabalho árduo, mas se alguém tem interesse de puxar essas organizações locais, essa atuação local e trabalhar com a gente, assim. A gente acredita que o trabalho inicial seria mais de divulgação no espaço local, mas eventualmente a gente sabe que outras demandas vão ser agregadas, assim, mas que essa primeira puxada é importante demais para a gente ter essa ativação local, assim. Então, se alguém tiver interesse em, tipo, fazer esse trabalho de base, fala com a gente. É que são cidades diferentes, demandas diferentes. Às vezes o que o mercado de Volta Redonda pede não é o mercado que o Rio pede, sabe? E às vezes algumas cidades têm os nichos específicos também, sabe? Então seria bastante interessante para a gente ter uma visão de uma pessoa
de uma localidade específica, sabe? E aí, se alguém aqui for de outro lugar, como a Carol falou. Eu acho que até Niterói mesmo, como a gente falou na última não reunião, assim, existem movimentações bem diferentes de ativação local em Niterói que não acontecem no Rio. A gente tem que ver isso, assim, se, como é que a gente traz essa questão de Niterói, porque a gente está muito próximo, mas ao mesmo tempo a atuação local é muito diferente. Existe uma movimentação de cultura muito grande em Niterói, mas de economia criativa não é tão grande. E aí a gente tem que ver isso, sim, e de outros espaços também. Não dá para a gente responder diretamente por Volta Redonda, por campus. Então, era muito importante essa questão local. Então, se não tiverem pessoas aqui que estejam interessadas, a gente queria pedir para vocês passarem a palavra para outras pessoas, conversarem com quem vocês conhecem de outras áreas, para a gente tentar fazer essas movimentações acontecerem. Chamar as pessoas para ir para o grupo, e aí a gente no grupo conversando, vai ter uma reunião, a pessoa tem vontade de participar, participa. Só de vocês conversarem com outras pessoas sobre o fórum já é muito bom para gente, para nossa divulgação. Eu acho que esse tópico é esse, assim, se alguém quiser falar, é um momento. Aí, senão a gente passa realmente para a discussão principal, que é a questão de valorização do design. Camila, pode falar. Sobre esse tópico, eu estou aqui em Niterói, né? Como eu falei na última não reunião. E só que a questão eu atuo no Rio e eu fiquei muito tempo fora de Niterói. Então, eu estou aqui geograficamente, mas eu me sinto completamente deslocada, porque eu não sei o que está rolando no cenário de design da cidade. Então, assim, eu super faria esse movimento, mas, assim, partindo do quase zero, entendeu? O que pode ser interessante também, né? Porque será uma busca do zero e não de uma bolha que eu já tenha. Mas é isso, eu tô aqui e estou aberta a fazer um movimento aqui até de reunião e tal, de atividades que possam interessar para o fórum. A gente não tem contato com a galera do Inspira Designer, da UF? A gente conhece algumas pessoas Temos. que estão lá. A gente pode entrar em contato com eles, assim. Mas eu acho que agora eles estão bem focados na semana, né? Não é, tipo, vai lançar semana que vem na outra, mas, tipo, isso é interessante porque eles já fazem um trabalho já, tipo, sei lá, 4 anos já do Inspira, e tem vários diálogos lá que a gente pode pegar pra galera de Niterói. Mas eu concordo com o Camilo, eu também sou bem isso, assim, tipo, eu só tô em Niterói, não trabalho com a galera de Niterói, então acaba ficando nesse lugar muito de outsider, sabe? Tipo, não sei o que tá acontecendo, se a galera reclama, se não reclama, se acha que tá tudo bom, não tem. A galera do Inspira, eu acho que vai ajudar a gente nisso. Para entrar em contato com as pessoas de Niterói que você fala? Tipo, com a galera do Inspira, porque a galera que tá sempre mais ativa dentro dos diálogos estudantis, assim, né? E aí, com certeza, obviamente, deve ter uma galera veterana que já conhece, que sabe um pouquinho mais do mercado de trabalho, e fazer essa movimentação, porque pra gente conseguir movimentar também a base dos estudantes, né? Sim, é muito importante. Acho que o João quer falar também. Oi, gente, tudo bom? Opa, boa noite. Opa, peraí. Então, na verdade, eu fiquei com uma dúvida que vocês comentaram no começo que essa demanda do fórum surgiu por conta da Paloma, não é isso? Tá como representante setorial do design. O fórum em si, ele partiu porque a gente, na verdade, rolou um encontro de economia criativa no Rio, que envolvia diversas áreas de cultura, secretarias do Rio, espaços públicos e privados, e eles precisavam de um representante de design. Entraram em contato com a Paloma porque ela era a única pessoa que eles conheciam, e aí a Paloma não conseguiu ir, aí ela começou a procurar gente e chegou em mim. Eu fui para essa reunião, e aí nessa reunião eles começaram a falar sobre como ia ter movimentações envolvendo economia criativa,
E lá eu percebi que a gente não tem movimentação, né? A gente não tem. Eu era uma pessoa que estava lá, tipo, meio que de, sei lá, para receber as informações, mas na hora de falar, eu estava falando por mim, eu não estava falando por um grupo que estava organizado. E dava para ver muito mais diferença entre a galera de cultura no geral, a galera do teatro, então, a galera de artes. Então, eu comentei com a Paloma assim que a gente voltou da reunião e a gente começou. Ela já tinha tentado, na real, uma iniciativa de fórum em 2018, se eu não me engano. A gente teve umas 3 reuniões, mas aí depois ela precisou parar. E aí foi basicamente isso, assim, nessa conversa entre a gente decidiu tentar mais uma vez o fórum e tentar se valer do online para juntar mais pessoas. Tá. Não, acho que é mais importante para entender, porque, por exemplo, eu cheguei a falar sobre a reunião, sobre o grupo, sobre o fórum, né? Por exemplo, com o pessoal da pós, né? A da ESD, inclusive Bianca, que está entrando agora, atualmente é uma das representantes lá dos alunos do PPD, do mestrado, né? Do mestrado e do doutorado. E muita gente. E aí tem isso, né? Hoje em dia, você tem lá pessoal que é professor da FRJ, tem gente que trabalha em vários cantos, gente, inclusive, de fora do Rio. E muita gente perguntava um pouco o que era isso. Né? Então, eu acho que até isso, por exemplo, quando vocês abriram, né? Eu não consegui também participar da não reunião de semana passada, nem da primeira que vocês fizeram. Eu senti um pouco falta disso. E vocês agora abriram falando sobre essa história, e isso fez muito mais sentido para mim. E até um palpite, né? Acredito que isso, tendo esse material, conseguindo contar um pouco essa história melhor, eu acho que fica até muito mais fácil de chamar mais gente para as próximas reuniões, né? Dito isso, né? Eu até perguntei essa questão, tipo, como é que surgiu isso e digamos assim, até com essa questão de uma demanda externa, né? Porque isso significa que tem um espaço para nós ocuparmos, né, enquanto designers, para a gente poder disputar políticas públicas no setor de cultura. Então é isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes até é a gente entender assim, se tem esse espaço, né, como a Carol, eu acho, né, que comentou essa ideia de tipo que a gente pode até perder essa cadeira, por exemplo, né, se a gente de fato não estiver lá. Então assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente tem que ocupar essa cadeira, né? Se a Carol, por exemplo, foi nessa primeira reunião, eu acho que até isso, né? Você está fazendo esse movimento, vocês estão fazendo esse movimento para a gente, pelo menos, te dar um mínimo de embasamento para você poder seguir representando, né, até lá. Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho que seria muito importante a gente ter quase que essa ideia, né? Pegando, já que estamos falando de trabalho, de profissões de design, trabalhar quase talvez com front-end e com back-end. Eu acho que o front-end a gente tem que seguir tendo essa representação, e no back-end desenvolvendo um pouco como é que a gente vai estruturar essa nossa rede. Né? Uma pontuação importante também é que a Paloma, ela é representante do Conselho Municipal do Rio, né? E ela ocupa a cadeira de design, só que a cadeira de design não é só de design, é design em outras áreas. Ela está lá, mas ela já vai sair, na verdade, vai ter outra votação que atrasou por conta da pandemia. E provavelmente não vão entrar outras pessoas de design porque não tem pessoas preponentes, né, para tipo participar. E quando assim que ela entrou, ela começou a fazer ela tentou esse fórum presencial, e uma das questões era tentar movimentar a área de design a ponto de que a prefeitura do Rio percebesse que existe uma movimentação suficiente na área de design para a gente ter uma cadeira própria. E como não conseguimos ter uma movimentação suficiente, acabou que a cadeira de design continuou uma cadeira dupla, tripla, né? Tipo, e aí dificulta também para a gente estar participando dessas coisas quando a gente tem que responder por outras áreas. Aí dessa vez a gente deu sorte, né, de que a pessoa que estava lá era a Paloma, que é de design e também é de artes, mas a próxima pessoa que entrar talvez seja de design de moda, talvez seja de outra área, sabe? Então, também é importante a gente entender que a gente tem esse espaço para ser ocupado também, e que é um espaço muito local, assim, porque também tem a questão dos espaços, né, de ativação do Rio. E aí, por que eu disse isso, né, pensando nessa provocação, né, que vocês estão fazendo sobre as pessoas
do resto do estado. A gente tem uma rede, né? Sim. E a maior parte do pessoal que eu conheço daqui, acho que foi por conta de CORD, por conta de movimento estudantil. E é isso, outro dia eu estava falando, né, com o pessoal lá de Volta Redonda para fofocar, para saber quem era o Eliezer do Big Brother. Né? Só para, tipo, é o tipo de coisa assim, a gente tem esse nível de intimidade com gente de vários cantos do Rio. Né? Então, eu acho que a gente preparando, tendo esse briefingzinho, eu acho que a gente consegue ativar essas pessoas e talvez até fazer um convite direcionado, que às vezes até quando fica essa coisa muito solta, principalmente para esse tipo de movimentação e que de fato existe essa demanda, eu acho que pode ficar um pouco solto, né? Pelo menos da minha experiência, quando a gente virava, isso mesmo desde centro acadêmico, quando virava e falava, não, eu quero você, você tem as características, pô, eu preciso de você. Você consegue participar? Se você não consegue participar, você consegue me indicar alguém que possa participar? Né? Eu acho que esse seria talvez um esforço, né, pensando para uma próxima reunião ter um quórum pelo menos mais representativo, né? Até, sei lá, uma sugestão seria botar no chat, né? Pessoal que está aí, poder botar o município, pelo menos, de onde está falando, para a gente ter uma noção, né? Acho que seria um bom termômetro, porque às vezes a gente já tem gente aqui de vários cantos, Uhum. E a partir daí a gente vê, não, temos gente de vários cantos, não temos gente de vários cantos, quais seriam esses cantos? Até vi que vocês jogaram lá no grupo uma sugestão, né, de divisão de macro-territórios, né, dentro do estado do Rio. Acho que, de repente, vocês puderem falar um pouco isso, como que vocês imaginaram, que é isso? Uhum. Na falta dessa representação orgânica, digamos assim, a gente divide isso só para a gente ter um primeiro passo para a gente poder se orientar. Inicialmente a gente pensou nas divisões de região metropolitana, sul fluminense, Vale do Paraíba, sul fluminense, Costa Verde, norte fluminense, região serrana e noroeste fluminense. Assim, era uma sugestão nossa para a gente ver se funciona. Assim. Eu acho que é muito legal você estar levantando isso pra gente, porque a gente está aqui de dentro, então a gente sabe exatamente como que tudo começou e tudo mais. E você dizer que isso não está tão claro para quem está de fora é bom pra gente, sabe? E talvez a gente colocar, explicar, mandar um áudio, algum vídeo lá no grupo para falar mesmo como tudo começou, para as pessoas entenderem melhor. Bruna, quer falar? Sim, eu que marquei com vocês de fazer a entrevista, já é um bom passo assim para isso, entendeu? É exatamente de falar dessa história de onde começou e tudo mais, e já serve assim, compartilha o link, gente, conhece aí, sabe? Aham. Já serve para isso. Então, tipo, já estamos pensando nisso também. Nossa, entrevista acho que vai ser muito bom para a gente, para outras pessoas conhecerem o fórum. O fórum começou relativamente recentemente, né, em dezembro, e aí veio o carnaval, essas coisas, a gente teve um hiato, porque teve feriado e tudo mais, mas a gente está voltando agora, e a gente quer muito que as outras pessoas conheçam a gente e que outras pessoas participem da reunião também. Não, é isso. Eu acho que essa sugestão do João, né, de quem puder colocar nas mensagens da chamada é bem legal, da gente saber de onde cada um está falando. Quem puder fazer isso, responder, a gente vai agradecer muito. E eu acho que é isso, eu acho que as pautas são muito válidas, a gente pode começar a se estruturar. Primeiro, a gente fazer esse post, né, que realmente falando melhor sobre como surgiu o fórum. O segundo ponto é trazer procurar essa questão de representatividade locais e tentar ir direto assim nas pessoas. Agora, uma dúvida que eu fiquei assim não é nenhuma dúvida, né? Mas queria trazer esse questionamento para vocês, era sobre como é que vocês acham melhor essa ativação, assim, vocês têm pessoas para sugerir, a gente entra em contato pelo grupo, porque a gente pode fazer essa ativação direta de mandar e-mails para as pessoas, mas até para o João mesmo, eu queria entender se você acredita que
tenham pessoas que você conheça, assim, de tipo, Volta Redonda, por exemplo, que estariam tipo, interessados nessa representação. Como que a gente pode fazer essa dinâmica, né? De primeiro contato. Assim, meu chute seria primeiro ver se já tem alguém aqui que seja dessas regiões, né? Eu acho que esse seria o primeiro caminho. E aí, acho que o segundo caminho seria, tipo, se não tiver gente de alguma das regiões, de repente pode falar, quem conhece alguém de alguma dessas regiões? E a gente faz uma lista dessas pessoas, né? E aí, de Sim. repente, a gente pode consultar. A gente tirar alguma pessoa, algum de nós, quase como isso, né? Vocês comentaram aí de montar GT, de repente tem um GT para isso. Uhum. Ou então uma pessoa responsável para fazer isso. Também não é tanta gente, né? Vocês falaram aí, acho que são 5 regiões no máximo do estado. Né? Que tenham 2, 3 pessoas por região. Agora a gente está fazendo, tipo, tá tendo um movimento agora do N, do R Design e tal. E aí a gente pode começar, tipo, com as comissões desses lugares, com as comissões do N, do R e tal, para ver se a gente consegue, tá ligado? Tipo, ao menos algumas indicações. Vai ter R, então, assim, eu acho que pode ser uma boa. Acho que uma outra coisa que seria interessante até da gente ter, que eu acho que a gente até pode discutir um pouco aqui, é qual que seria o perfil dessas pessoas, porque tem um monte de gente, até isso, por exemplo, eu fiz mestrado na ESD, né, vou conhecer principalmente pessoas mais acadêmicas. Tenho amigos que são profissionais, que têm escritório, empreendedores, tem profissionais liberais, pessoal CLT, né? Então, acho que aí a gente começa a entrar na famigerada questão do wicked problem, né? Então é isso, a gente começa a resolver o problema quando a gente começa a definir qual que é o problema, porque problema, de fato, tem infinitos. Sim. A gente está falando isso de recrutar pessoas de outros estados para montar os GTs, mas a gente também está recrutando pessoas do Rio, de qualquer outro lugar, para ajudar a gente na parte da organização, porque tá eu, a Carol, a Cecília e a Paloma. São 4 pessoas, e assim a gente está vendo que algumas demandas são maiores. Então, se pudessem ter outras pessoas que pudessem ajudar a gente na parte da organização do fórum, a gente está aí super receptivo, super aberto para conversar com vocês. A gente faz um pouquinho cada semana, não fica pesado. A gente se encontra 2 vezes por semana, uma vez a cada 2 semanas. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente também. Fica aí o convite aberto para vocês. Sobre o perfil, acho que das pessoas, eu, na verdade, não tenho uma sugestão, assim, eu acho que a gente aqui tá todo mundo formado já, trabalhando na área, mas acho que o principal é a pessoa ter interesse em questões políticas, né? Porque, querendo ou não, você vai ter que estar envolvido um pouco nisso, assim, envolvido em tentando movimentações locais, principalmente, assim. Mas de questão de ser, tipo, empreendedor, de ser pessoa que está fazendo pós, eu acho que não acho que seja uma coisa que limite, assim, sobre isso. Eu pergunto isso, acho que até por uma questão do histórico de organização dos designers no Brasil. Né? A gente tem normalmente quem se organiza são os patrões, digamos assim. Né? Você tem a ADG, a ADGraph, né? E como é que é? A B Design, Associação Brasileira das Empresas de Design, se eu não me engano. Então, acho que até isso, acho que entender um pouco os interesses de quem que o fórum está representando, eu acho que isso pode ser talvez um trabalho, assim. Eu acho que não dificilmente se resolve de uma hora para outra. Mas acho que esse é um dos pontos, até entender, não, como vocês estão comentando. E até por isso eu acho que essa história, né, sobre essa demanda da setorial, da indústria criativa, tudo mais, para entender um pouco isso, né? Se a gente, a princípio, está
estamos nos organizando para atender essa demanda, acho que entender um pouco essa demanda, nem que seja para depois a gente subverter essa demanda, acho que vai ser importante também para esse processo. Uhum. Então, acho que a gente começou o fórum principalmente para, tipo, entender realmente essa demanda, assim, entender o que ia sair daqui. A gente tinha o fórum e aí a gente para pensar se era melhor a gente criar realmente um coletivo, se a gente criaria uma representação como se fosse a DGRAF, se a gente criaria um sindicato. Então, eu acho que isso ainda está em pauta também. A gente precisa ter mais reuniões, porque a primeira reunião foi muito introdutória e a segunda não foi uma reunião. Então, essa é a segunda reunião oficial para a gente começar a se organizar e entender exatamente o que pode sair daqui, assim, o que é mais vantajoso para a gente. A gente tem alguma data limite para a Paloma colocar as propostas para a galera da prefeitura? Não. Ela tem reuniões, se eu não me engano, ela deve entrar daqui a pouco, ela ficou presa no trabalho, mas ela tem reuniões quinzenais, se eu não me engano, e aí toda reunião ela tem que trazer pautas, assim. Mas essa questão, eu acho que cada demanda que ela traz, ela precisa ter aprovação de outros espaços também, mas eu posso confirmar com ela essa questão de até quando ela pode botar as Não, demandas só que, das tipo, eu fiquei pensando, tipo, essas paradas, tipo, a DGRAF e tal, a gente vai acabar entrando no mesmo sistema, sabe? A gente vai do design para modo de produção, tá ligado? Eu acho que não bem é isso, porque senão a gente vai virar maquininha de shopping, sabe? Do que a gente já tá sendo. Então, eu, tipo, tava pensando numa parada mais emancipadora, talvez, mas que realmente esteja ligada a políticas públicas, até porque precisa estar ligado não só a nata de acadêmicos e pessoas que usam a tabela da DGRAF de 7 mil reais para poder cobrar numa parada, tá ligado? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está falando para uma classe trabalhadora. Para poder falar da classe trabalhadora, a gente tem que sair do meio acadêmico e ver que não é, tipo, não é só a galera que faz design que usa a tabela da DGRAF. Então, assim, chegar a falar políticas públicas, se é para todo mundo, é para todo mundo. Eu não estou querendo definir o que institucionaliza, nem profissionaliza o design, mas, tipo, a gente entender sair desse eixo, porque senão a gente vai estar, tipo, só reproduzindo o que um monte de, sei lá, um monte de galera tentou fazer e não conseguiu exatamente por isso, porque não tinha o que a gente tem, acesso a políticas públicas efetivas, sabe? Só joguei a bomba, gente, desculpa. A gente está pesquisando também para entender essa questão de políticas públicas e entender se talvez o sindicato seja realmente o melhor caminho daqui, assim, porque talvez ele tenha uma questão mais políticas públicas do que realmente fazer só um coletivo com foco empreendedor, o que quer que seja. Sim, a gente precisa, tipo, aproveitar o acesso que a gente tem, sabe? Provavelmente a gente não vai conseguir, sei lá, fazer uma profissionalização ou, sei lá, CLTização do design ou algo assim, tá ligado? Regulamentação que a pessoa fala. Mas, tipo, entender que a partir do momento que sair algum tipo de direcionamento, vai ser para todo mundo, sabe? Vai ser um direcionamento bom para todo mundo e não só para a galera que usa a DGRAF como base para poder cobrar alguma coisa, entendeu? Acho que a Bruna levantou primeiro. Essa definição de associação, sindicato, como é que vai ser? A gente vai se reunir, votar? Eu vi que na ata da última reunião ficou de fazer um GT sobre esse tema. Quem que está nesse grupo? Como é que funciona? Então, a gente, até o momento, estamos nós 4 no GT do fórum, no geral, e a gente precisa de mais pessoas para conseguir focar em determinadas áreas, porque são 4 pessoas fazendo basicamente toda a movimentação. E a gente precisa focar nessas questões, porque a gente precisa entender como é que funcionaria um sindicato, como é que funcionaria uma associação. Cecília estava até vendo com um advogado sobre a questão do sindicato também, mas acho que o ponto principal é a gente conseguir estruturar bem esse fórum, porque uma coisa que a galera de cultura tem é um fórum estruturado. Então, ele tem um fórum, ele tem um estatuto do fórum, ele tem GTs dentro do fórum que respondem por cada coisa, e eles têm reuniões oficiais que eles conseguem
se movimentar, passar essa pauta para a pessoa que está no Conselho Municipal, que está na Secretaria do Estado, que quer que seja, para poder fazer essas ativações públicas no local, entendeu? E até por isso que a gente queria também tentar trazer pessoas de outros estados, de outras áreas do Rio de Janeiro, de outras regiões, para a gente conseguir fazer essas ativações locais a partir de políticas públicas, de questões públicas, assim. Entendi. O primeiro passo, então, seria essa definição estrutural do fórum. Uhum. Tem alguma data? Eu vi que na última reunião, por exemplo, vocês estão fazendo ata e não teve quórum para decidir isso. Como é que seria uma votação com quórum? Na última reunião, como não tinha quórum, a última reunião não aconteceu. Aí a gente trouxe a reunião de semana passada para de hoje. Como teve quórum, a gente está comentando tudo sobre o que aconteceu na primeira reunião e dando continuidade. Sobre essa discussão do fórum, assim, de como seria a estruturação, a gente precisa, primeiramente, de pessoas dentro para a gente começar a botar datas. Assim. A gente tinha colocado uma data que acabou não acontecendo por diversas questões no fim do ano, e agora a gente precisa realmente colocar uma outra data para a gente poder se estruturar enquanto organização. Assim. Entendi. Acho que o João quer falar. Primeira coisa, vocês comentaram aí das atas, né, da Paloma em relação a essa reunião da prefeitura, certo? Uhum. E vocês comentaram também aí essa questão dos setoriais é a mesma coisa, certo? Não entendi. Que agora vocês comentaram que o pessoal da cultura tem fórum. Uhum. É a mesma coisa. São as mesmas reuniões que a Paloma já está participando. Não. Tem a reunião do Conselho Municipal de Cultura, que a Paloma participa. E aí tem conselheiros responsáveis de cada área. E dependendo de qual área de economia criativa que a gente está falando, principalmente a galera de cultura, eles têm reuniões de fóruns focados, assim. Então, tipo, a galera de teatro, e tem muita coisa local também. A Paloma está falando que a galera de teatro da área dela, de Campo Grande, tem uma reunião local de cultura. E como o conselheiro de cultura é de lá, ele participa desse fórum, ou então passam as coisas para ele e ele leva para o Conselho Municipal. Então, é uma escadinha, né? Tá. Não, porque o que eu ia perguntar é se a gente tem acesso a essas atas do Conselho Municipal de Cultura. Eu acho que a gente tem sim. Isso é público? É público e a gente pode participar, ouvir as reuniões também, elas são pelo YouTube. Eu cheguei a participar, acho que da penúltima que teve, assim, ouvindo. Mas é bastante coisa, assim, porque a área de cultura é muito grande, né? Então tem muitas discussões acontecendo. Sim. Aí até por isso que a gente precisava de uma representação mais presente. Uhum. A gente vê as outras áreas muito mais organizadas e a nossa coitada Paloma lá tentando representar a gente. Mas aí, tipo, uma dúvida rapidinho. Vocês não acham que isso tem a ver muito com a questão de, tipo, a galera do teatro? A galera do teatro sabe que é do teatro. A galera da dança sabe que é da dança. O designer, ele fica assim, sou designer? Faço umas peças aí. Pô, será que sou? Será que não sou? Então é esse lugar de, tipo, de não pertencimento, sabe? Então a galera não se movimenta porque não sabe se realmente participa daquilo ou se não, sabe? E aí fica meio, tipo, será que depende do dia, entendeu? Eu sou designer dependendo do dia. E aí fica meio perdido também, essa organização, sabe? Eu fico me perguntando também se a gente, como designer, acaba saindo muito desse local de área empreendedora, de certa forma, assim, de mercado de trabalho, assim. Não sei, acho que a gente talvez a gente esteja muito inserido num sistema de trabalho, de produção, que acaba não estando tão envolvido em questões públicas quanto a galera de cultura, a galera de arte no geral, assim. Não sei, é uma posição minha. Com certeza, tipo, com certeza. E é complicado, né? Porque realmente a gente está aqui. Eu virei ontem, hoje eu estou aqui 9 horas trabalhando. E aí
é isso, a gente precisa se estruturar. Esse é um motivo pelo qual a gente precisa se estruturar, mas ao mesmo tempo também é o que a gente tem tanta dificuldade, eu acho. Então, sobre esse tema, a gente vai precisar chegar numa definição do que a gente entende como design, porque isso é uma discussão que o meio acadêmico de design está vivendo, inclusive o P&D desse ano, que vai ser no Rio, inclusive, não sei quem está acompanhando, mas tem como tema exatamente esse, é o desenho do campo do design. Então, particularmente, minha dissertação foi sobre isso, e eu tenho uma opinião própria sobre o tema. Mas acho que, assim, mais importante do que a minha opinião, eu acho que é essa noção de que a gente precisa definir o que é para o fórum, para esse grupo de pessoas, o que a gente tem como design. Não vai existir uma resposta certa para isso. Acho que, tipo, se a gente teorizar essas paradas, a gente não vai conseguir sair do lugar. Tipo, até porque essa definição do que dizer, a gente vai entrar em diversas análises que talvez não caibam, assim. É tipo, Isso já é uma definição. sim, e tipo, chegar assim, pô, o que é na prática, beleza. Pô, tem gente ganhando, sei lá, 50 reais por um cartão de visita. Beleza. Isso é design? O cara tá ganhando 7 mil por fazer uma identidade visual, isso é design? Tipo, o que na prática do trabalho do design hoje a gente entende? E aí a gente volta naquele ponto da definição do que cada cargo, né, cada área do design faz. Se eu sou design gráfico, eu faço X, se eu sou UX, eu faço isso, se eu sou produto, eu faço outra coisa, porque aí a gente vai conseguir, não é definir o que é design, porque a gente vai entrar em modelo histórico social capitalista que não vai entrar, mas tipo, o que a gente faz, sabe? O que é a prática? A partir do momento que a gente sair do teórico e ir para uma visão real, a gente vai conseguir entender, tipo, uma parte mais física mesmo de políticas que a gente possa fazer. Não só políticas públicas, mas políticas diárias, sabe? De, olha, é X, Y, Z assim que a gente trabalha. E pode não ser escrito em pedra, mas pode ser ao menos um início de uma movimentação de unificação, de regulamentarização, enfim, sobre esse trabalho. Porque se a gente começar a teorizar, a gente vai teorizar tudo. Eu te entendo, eu também estou no mestrado e a gente está discutindo sobre isso, e é foda. Mas, tipo, se a gente não chegar num campo prático ali do, olha, eu sou designer porque eu faço X e que eu faço Y, a gente não vai conseguir alcançar pessoas fora do nosso campo. E isso é muito difícil, porque a gente não vai conseguir implementar, a gente não vai conseguir levar esse discurso para a base, sabe? João, você quer falar? Não, eu ia comentar e eu concordo totalmente com a Thalita. Assim, a gente precisa de definir. Esse é o ponto. A gente precisa de uma definição. A partir dessa definição, a gente vai poder entender como e o que a gente vai... Quais são os interesses que a gente está aqui disputando, né? Então, acho que o ponto é principalmente esse, assim. A gente vai ter que definir alguma coisa, né? E aí, até nesse ponto, né, a Marcela botou aqui, né? Será que a gente consegue sair dessa reunião com uma proposta de estruturação do fórum e tal? Acho que, pensando, né, numa reunião até, se a gente tem essa preocupação de quórum, que isso foi outra coisa até que eu anotei aqui, tipo, qual que é o quórum? Vocês comentaram que semana passada não teve quórum, né? Eu acho que até isso, quais são esses acordos para a gente entender quantas pessoas precisam ter, é uma porcentagem, é um número absoluto? Como é que funciona isso? Então, na primeira reunião, a gente teve uma participação bem grande, assim. E aí, na segunda, a gente estava nessa dúvida até entre a gente de qual seria o quórum. E a gente definiu que o ideal seria ter, tipo, pelo menos 10 pessoas, além da gente, né, de organização, assim, para participar. Só que como teve esse adiamento já, e a gente está nessa segunda reunião, a gente decidiu que a gente ia seguir agora, independente do quórum, porque como a gente está começando, a gente precisa partir de algum lugar, e adiar de novo seria uma coisa ruim, seria até
complicado, tipo, para as pessoas que estiveram na outra e agora estão nessa, assim. Mas o ideal, assim, inicialmente, realmente seria um fórum de, tipo, pelo menos 10 pessoas, mas sonhando com mais. Até pela essa questão de organização de GTs e tudo mais, o interessante seria ter mais pessoas para a gente começar. É isso. Não, eu só ia comentar isso, e a última coisa que eu ia falar é que eu vou precisar realmente sair agora, mas vou acompanho a ata, depois tenho interesse também, mando mensagem, falo com vocês também, como que eu posso ajudar aí. Show. Beleza. Obrigado, João, pela participação. Obrigada. Pessoal, sobre a proposta de estruturação do fórum, a gente, isso, acho que o primeiro passo é a gente entender exatamente, definir. Ai, perdão, a Camila está com o bracinho levantado. Levantado. Sim, era só sobre essa questão do que a gente vai definir, o que a gente pode definir como profissional do design. Eu, sei lá, não estava me preocupando muito com isso. Eu pensei que isso é um fórum de design do estado do Rio. Foi assim que eu me identifiquei quando eu vi a chamada. Eu sou um profissional do design do estado do Rio. Eu acho que a identificação parte da pessoa, né? Se ela é formada ou se ela exerce uma área ou outra, se ela se sente um profissional do design e ela está no estado do Rio de Janeiro, essa identificação parte dela. Não sei se seria uma preocupação nossa fazer uma definição do que seria o profissional de design. Foi só isso que ficou na minha cabeça. Laura, quer falar? Eu concordo com a Camila, eu acho que isso é uma coisa para a gente ver talvez um pouco mais futuramente, mas o que seria mais importante para a gente agora é realmente a estruturação dos encontros, do fórum, até para a gente poder continuar e fazer com mais frequência, e entender como que isso funciona, se tem que fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, que dia que é melhor para todo mundo, onde que a gente faz, para que, se a gente conseguir manter uma frequência, aí as coisas vão caminhando e a gente pode chegar nessa parte de definição de design e tudo mais. Thalita? Eu fiquei, tipo, com uma dúvida, tipo, eu sei que a gente tem que definir essas paradas de a data, etc., mas, tipo, como é que existe uma base de estruturação de alguma, tipo, do fórum que a gente precisa ter, tipo, sei lá, olha, a gente tem que ver XY pontos, tá ligado? Ou, tipo, não, a gente só pode, sei lá, lançar um forms com todas as dúvidas que as pessoas têm e colocar um ponto de votação ali e a gente discutir. Ou precisa ter uma coisa, sei lá, mais em um modelo de alguma coisa? Se a gente for lidar com o modelo formal de fórum mesmo que acontece aqui no Rio, a gente precisaria estar primeiro estruturado enquanto fórum, né? E aí o primeiro passo para isso é ter um estatuto, e aí a partir disso a gente ter essas reuniões frequentes em que pautas seriam trazidas e resolvidas dentro das reuniões. Uma coisa que a gente discutiu enquanto GT de organização é que talvez a gente precise começar de uma maneira um pouco mais informal em relação a isso, para a gente conseguir se organizar inicialmente, assim, porque eu acho que a galera de cultura já vem de um processo para isso acontecer há muito tempo, assim, e a gente ainda está entendendo. Então, uma sugestão nossa era a gente começar se reunindo primeiro, como a Laura falou, a gente ter essas reuniões mais certas, assim, a gente teve um gap grande da primeira para agora, eu acho que isso até é uma questão também talvez de motivação da galera, assim, né, tipo, de ter caído a bola, mas agora a gente tentar continuar com essas reuniões pontuais e também de ter essas movimentações fora das reuniões, para não ser só a reunião, um ponto central que a gente está conversando, e aí daqui a um mês a gente vai trazer esse assunto de novo. Então, é por isso que a gente criou o Discord, é por isso que tem um grupo do WhatsApp, para a gente continuar se mantendo em contato. E uma sugestão, um encaminhamento que eu até ia deixar para trazer no final da reunião, mas acho que tem a ver com agora, é sobre a gente talvez fazer reuniões não oficiais, assim, encontros menores, para a gente discutir temas pontuais, como a gente pode se reunir daqui a 15 dias para discutir o que é design para a gente. E aí, daqui a 15 dias depois disso, a gente tem uma reunião oficial que a gente traz essas discussões e define isso, faz uma votação, o que quer que seja com as pessoas presentes.
E aí isso é um encaminhamento, no caso, é uma sugestão, assim, para a gente decidir o que a gente acha, assim, o que a gente pensa disso. Entendi. Não, eu boto fé, eu acho que realmente a gente começar, até porque coisas formais assustam muitas pessoas. Sim. Então, a gente conseguir, tipo, ao menos se organizar para saber, não definir o que é design, porque é complexo, mas, tipo, definir o que a gente quer, né? Acho que é um bom começo ali de os nossos problemas e tal, a gente sabe, mas decidir como é que a gente vai atacar o que a gente quer primeiro, fazer meio que uma ordem de priorização, tipo, qual é o problema mais fugido que a gente tem, tá ligado? Tem vários, confesso, mas, tipo, o deles, qual que a gente vai batalhar primeiro, tá ligado? Qual que a gente vai chegar, vai tipo, bater na mesa e falar, cara, a gente precisa disso. Então, acho que pode ser, tipo, um dos bons pontos, assim. E pode ser, tipo, através de formas que a gente pode divulgar em vários lugares, tá ligado? Pode ser através de conversas fora de reuniões, enfim, né? Pode realmente ser esse diálogo mais diário. Meu único receio disso tudo é a gente continuar funilado numa rede acadêmica, entendeu? Mas eu acho que ao longo do tempo, conforme isso fosse expandindo, a gente vai conseguindo chegar entre os lugares também. Acho que a Bruna... A Bruna. Como já está adiantado também o horário, eu queria deixar uma sugestão. Eu tenho uma trajetória bem peculiar, assim, porque eu era do direito e eu fiz transição de carreira agora para o design gráfico. Então, eu já fundei uma ONG. Eu nunca trabalhei nessa área de decidir estatuto nem nada, mas eu já fiz um estatuto, já tive que estudar isso para fazer. Então, tipo assim, eu posso até me comprometer a dar uma olhada nisso e se tiver o estatuto o fórum, ele é uma associação também. Dessas decisões de nomenclatura, na verdade, tipo, se uma ONG é uma associação, mais ou menos, normalmente tudo é uma associação. Uhum. De ver o que a gente precisa decidir para fazer um estatuto, porque até ajuda a organizar a reunião, sabe? Essa questão, o quórum, não precisa ser tirado da nossa cabeça, sabe? Um número aleatório. E mesmo assim, é que nem vocês fizeram, sabe? Tipo, não tem gente, na próxima vai com o que tem, porque senão nada anda. Uhum. E eu acho que se a gente olhar um estatuto o estatuto de alguma área parecida, de um dos fóruns, vai ajudar a gente muito a decidir várias coisas. Por exemplo, essa questão que surgiu agora, o que está englobado dentro do design? Isso é algo que já vai para o estatuto, entendeu? Estamos aqui reunidos, designers gráficos com o propósito de... Aí o outro artigo seguinte, consideramos designers gráficos são tais. Eu acho que, tipo assim, se a gente tivesse logo, eu acho que o principal é fazer essa organização do fórum, fazer o estatuto, porque muitas dessas discussões vão surgindo daí, entendeu? Uhum. De decisão, de quem, de área e tudo mais, vai surgir a partir do momento que a gente vai ter que colocar isso no papel. Eu fiquei sabendo, você falou que se tinha algum advogado, falando, não lembro direito o que era, mas, assim, precisando, eu me comprometo a fazer. Eu acho que, tipo assim, posso fazer, sei lá, uma apresentação, explicar o que é, o que é um fórum, o que a gente vai precisar, o que significa, porque eu acho que está mais como eu estou mais familiarizado com essa linguagem, né, jurídica, apesar de não trabalhar mais nisso, facilita também um pouco. Com certeza. Na verdade, a gente não tem advogado, não. A Cecília, que é uma das integrantes da organização, ela tem um amigo do pai dela que é advogada, e ela estava em contato com ele para tirar algumas dúvidas em relação a esses direcionamentos de fórum, sindicato, etc. E aí ela ia trazer isso para a gente, mas ainda está em aberto. Mas, assim, tendo alguém como você dentro do fórum, envolvida para participar e construir isso com a gente, acho que é imprescindível, assim. Eu sei muito pouco de juridiquês, então... Pois é, e é uma parada completamente sem sentido e doida, assim. Mas depois eu também vou precisar sair, eu vou ficar mais um pouquinho, mas depois eu vou ficar sair, mas com certeza, tipo assim, eu já me comprometo não para a semana que vem, gente. Não, relaxa.
Fica Mas, tranquila. assim, a planejar alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu vou até procurar. De repente tem na internet. Eu estava vendo aqui alguns estatutos nesse sentido de fórum mesmo, de categoria. Só que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente se for alguma coisa da área criativa, já que nem você falou de dança, de teatro, porque a estruturação deles pode ajudar bastante a gente, assim, também. Então, assim, se você já também conseguir esse estatuto, alguma coisa assim, puder me passar, eu já dou uma olhada, uma estudada. Uhum. Eu vou pedir para a Paloma, que ela está mais envolvida nessa área. Ela com certeza consegue pegar de alguém. Eu acho que ela tinha passado para a gente não lembro qual era a área, mas acho que era de teatro. Mas aí eu posso ver se tem algum outro que De ela consiga. teatro, alguma coisa assim. Uhum. De repente tem de alguma. Teatro, de repente tem alguma área até mais próxima, será? A gente pode ver se a gente consegue. E falar com a Paloma também que ela tem esses acessos. Mas a gente ia agradecer demais se eu pudesse dar uma olhada nisso. Vou fazer. Obrigada. Gente, acho que queria encaminhar essa pauta, né? Tipo, a gente chegar em algum consenso aqui, porque a gente já está quase uma hora discutindo ela. Uhum. Eu sei que é uma pauta muito extensa e provavelmente a gente vai ter que voltar, mas eu acredito que o desenvolvimento do estatuto seja uma das coisas que vai ajudar nisso. E aí a gente podia botar uma data, né, para esse estatuto acontecer. Então, quem puder participar também, junto com a gente e com a Bruna, para isso ser desenvolvido. Para quem não sabe, a meta é que nossas reuniões sejam mensais, e a gente marcar uma outra para mês que vem, para a gente poder dar prosseguimento nisso. E a gente vai ter que ir construindo com vocês, principalmente, e com outras pessoas que vão entrar futuramente, né? A gente ir juntando mais gente. Marcela, Oi, gente, boa noite. Sobre o que eu tinha falado antes, eu acho que faz sentido agora, talvez. Sei lá, eu queria fazer uma proposta, assim, de estrutura, pelo menos inicial, antes de chegar, tipo, no estatuto, até para conseguir chegar no estatuto, assim, tipo, eu sei que o fórum em si aconteceria uma vez no mês, o que eu acho razoável, mas aquilo que a Carol tinha comentado de reuniões menores, eu acho que a gente pode sair daqui pelo menos com reuniões menores que aconteçam com menos gente, talvez, com pessoas que sejam mais interessadas nos temas específicos, que aconteçam, sei lá, todo mês ter 2 reuniões e o fórum, alguma coisa do tipo, assim. Não sei, eu só estou jogando uma ideia aleatória. Mas a gente pode já ter uma reunião marcada para discutir essa temática de, tipo, tá, como que a gente pode se estruturar enquanto classe? O estatuto, então tá, a gente vai ter o estatuto do fórum, e aí nessa reunião a gente discutir essas coisas mais burocráticas, tá ligado? De, tipo, como que o estatuto vai funcionar e tudo mais. Porque eu acho que até para a gente chegar no estatuto, a gente tem que ter essas discussões, talvez, de, tipo, tá, como que a gente vai se organizar como classe? O que engloba a classe e tudo mais? Então, talvez ter uma reunião discutindo mais, tipo, Livremente, né? uma discussão mais livre sobre, tipo, design e a classe trabalhadora mesmo, e ter uma sobre a parte mais burocrática, tá ligado? Para quando a gente vier no fórum do mês que vem, a gente já ter essas coisas um pouco mais estruturadas, só para a gente não ficar meio que nadando contra a corrente, tá ligado? E não conseguir chegar em um lugar específico. Eu boto fé. Boto fé. Eu fiquei na dúvida separadas sobre as definições das funções. Será que vocês acham que vale a pena a gente lançar um forms, tipo, falando, você se considera designer, qual área, o que você faz nessas funções, e a gente conseguir fazer essas uniões, tá ligado? Que a gente vai conseguir, tipo, pegar tanto a galera que está dentro do nosso grupo, etc., quanto a galera de fora, sabe? Que a gente pode espalhar isso. E aí a gente consegue ter uma noção mais de, sei lá, quantitativa mais que qualitativa, sabe? Mas eu concordo com o que a Marcela falou, assim, eu acho que a gente ter reuniões menores ou que não obriguem a todo mundo a estar o tempo todo, eu acho que pode ajudar a gente a se movimentar, que a galera vê a roda engrenando, aí vai junto, sabe? Carol.
A gente, na real, já tem um formulário que tem mais ou menos isso, assim. A gente fez um formulário, né, para entender melhor o perfil do designer, e aí a gente pergunta sobre em qual área ele atua, o que ele se considera. Então, talvez a gente já possa pegar ele de base, assim, para poder ter essa noção e divulgar ele para mais pessoas. Da última vez que eu vi, acho que tinha umas 50 pessoas que tinham respondido, agora provavelmente tem mais. Mas se vocês puderem passar para mais pessoas, para a gente conseguir ter um levantamento maior, assim. Acho que pode ser uma boa. Se a gente tiver, tipo, lá as funções, a gente pode categorizar, tá ligado? Vou mandar pra geral já. Bom, O formulário é bastante importante. Quanto mais gente entrevistada, é melhor, mais informações a gente consegue recolher. E isso que a Thalita falou, eu acho muito interessante. Eu acho que isso parte da falta de informação da nossa área, por ser uma área muito grande, uma área muito nova, e toda hora cargos serem criados do nada. Tipo, essa área de UX foi uma área que nem foi criada pela gente, foi criada pelo mercado. Então é muita confusão e falta de informação. E aí eu acho que a gente podia marcar uma reunião, dessas reuniões menores, para a gente bater um papo sobre livremente e conversar um pouco sobre isso. Eu acho que essas reuniões menores são muito interessantes, porque a gente vai mais relaxado, a gente pode falar sobre várias coisas e, ao mesmo tempo, junta os grupos menores. E para depois sair para essa reunião maior que é o fórum. Beleza. Então, eu queria fazer uma sugestão aqui. A gente tem a discussão ainda sobre a demanda, sobre a desvalorização do design, mas eu fiquei agora com toda essa discussão que está rolando sobre o fórum, se vale a pena ela ser levantada agora ou se a gente adia ela para a próxima reunião. É uma discussão bem densa e como a gente tem essa demanda de estruturação, talvez seja mais interessante a gente fazer esses encaminhamentos primeiro, marcar essas reuniões que a gente possa participar, tanto essa menor para a gente discutir temas específicos como a próxima, e aí, eventualmente, a gente trazer essa questão da desvalorização. Assim. Porque a questão da desvalorização, eu acho que o ideal dela seria sair pontos de ataque, né, de certa forma, pontos para a gente trabalhar, assim. Então, talvez esse não seja exatamente o momento agora, talvez o principal seja a gente realmente se organizar enquanto fórum. E aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. É isso que eu ia falar. Eu acho melhor a gente adiar. Eu acho que foi demandado, tanto pelas outras pessoas quanto pela gente também, essa parte da estruturação do fórum, dos encontros, que está sendo uma problemática. A gente também está tentando entender como que isso funciona também, que é tudo muito novo para a gente. Então, eu acho que a gente pode levar isso para o próximo. E eu acho que, pô, foi super valeu a pena a gente conversar sobre isso hoje, tanto que a gente já chegou a várias conclusões. E é isso. Gente, eu vi que Marcela concordou, Thalita também, Bruna, Laura. Se as outras pessoas puderem também dar o parecer, pode levantar a mão dizendo que concorda ou não sobre adiar a questão da desvalorização. E aí eu queria também, tendo isso aprovado, eu queria ver com vocês uma data para a próxima mini reunião, né? É uma pauta, na verdade, para a gente ser aprovada aqui agora, que vamos então fazer uma reunião do fórum a cada mês sim, mês não, e entre elas a gente ter uma reunião menor, ou vamos fazer, tipo, a cada 15 dias a gente faz uma menor e a cada 15 dias a gente faz uma do fórum, assim. Acho que tipo, uma vez, por mês ou a cada 15 dias, se a gente fizer uma reunião um mês sim, um mês não, pode ficar muito distante para as pessoas engajarem, assim. Que horrível, né? Mas, tipo, para as pessoas realmente se participarem, etc. Mas as mini reuniões, tipo, acho que 15 em 15, uma vez por semana, sei lá, porque são menores, né? E participa quem realmente estiver mais engajado nesse processo. Eu acho legal essa ideia de fazer uma reunião do fórum a cada 15 dias e uma vez por mês, uma reunião do fórum, e uma vez por mês a reunião, essas reuniões esporádicas, menorzinhas, mais livres para a gente conversar.
Aí ficaria uma reunião menor por mês e uma reunião do fórum por mês. Tá, pera. Qual seria a diferença, o tempo entre uma e outra? A cada 15 dias. Daqui a 15 dias tem uma menor, e aí 15 dias depois da menor tem outra. É isso. Isso. Tá. Todo mundo de acordo com isso? Show. Sim, sim, sim. E aí a gente marcar uma data, eu acho, para a próxima já. A gente queria entender quais são os melhores dias para vocês, assim. Segunda, quarta, quinta, sexta. Segunda, eu falei dias pra caramba. Mas entender melhor quais são os melhores dias, se quarta realmente é o dia ideal para vocês, para a gente poder continuar. Assim. A primeira foi quinta, e a última e essa foram quarta-feira. E aí, vocês acham que podemos continuar para quarta daqui a 15 dias, que seria dia. Vou pegar aqui. Dia 6 de abril? Para mim, quarta ou quinta tá ótimo. Essa semana de 6 de abril tá ótimo. Podemos seguir, então, quarta-feira, 6 de abril, o próximo encontro, para a gente discutir sobre o estatuto? Sim, por mim, sim. Show, então. Beleza, beleza. Acho que pode ser o melhor horário, né? Quer dizer, esse mesmo horário de hoje. Marcela, que eu falo. Não, então, tipo, é mais uma proposta de de organização também. Vocês já criaram o Discord, tem o Discord criado, e o Discord ainda é uma ferramenta nova para todo mundo, né? Para todo mundo não, mas para muita gente. Só que ela é uma boa ferramenta, eu acho, que para discussão e para compilar esses assuntos e, sei lá, tudo que a gente puder trazer para agregar no fórum, diferente do WhatsApp, que eu acho que ele tem que ser mais de comunicação e não tanto para organização, assim, nesse sentido. Então, eu acho que é uma proposta, tipo, da gente, conforme as pessoas forem entrando, se engajando, a gente tentar, sempre que a gente estiver lendo, sei lá, ter alguns espaços ali para a gente divulgar, tipo, material, sei lá. A Bruna vai pegar as questões do estatuto e ela achou algum texto que ela achou interessante, e aí jogar lá para a gente discutir, para a galera ler e tudo mais. Então, tipo, seja para essa galera que está aqui ou a galera que está, tipo, querendo se engajar mais, pô, será que a gente consegue usar o Discord como esse espaço de organização? Porque lá a gente consegue dividir por áreas, assim, sabe? Tipo, vai ter a área de organização do fórum em si, uma área de discussão teórica, tipo, uma área de discussão mais, sabe? É só uma ideia. Eu acho o Discord um espaço ótimo. E realmente o WhatsApp ele é para comunicação fluida do dia a dia, não tem como a gente, sei lá, colocar um assunto lá e ter uma discussão pesada, não tem como, porque as coisas são muito fluídas. Eu acho que a gente podia, até a próxima reunião, talvez, não sei, acho que vai ser talvez too much, passar a próxima reunião para o Discord, essas reuniões menores. Mas a gente já ir começando a ocupar esse assunto do Discord. O assunto não, ocupar o espaço do Discord, botando essa parte de conteúdo, de texto, link de site, discussão. E aproveitando isso, tipo, eu acho que tem uma galera que tem uma dificuldade, ou teve dificuldade com o Discord anteriormente, e aí eu acho que a gente pode, tipo, sei lá, se ajudar em, tipo, como navegar um pouco o Discord. Tipo, eu uso ele para o trabalho, e então eu uso ele, tipo, todo dia. Então, se alguém tiver dúvida em relação a alguma coisa e precisar, tipo, de ajuda, pode me mandar uma mensagem por lá, ou sei lá, pelo WhatsApp, que aí eu posso ajudar um pouco também nessa parte de introdução ao site e tal. Boa, eu acho que o Discord é muito importante por conta disso, assim, a gente consegue reunir muitas informações diferentes, grupos diferentes lá. Hoje eu joguei algumas vagas lá e
eu acho que seria interessante, inicialmente, a gente começar, pelo menos, a realmente meio que criar conteúdo, né? Compartilhar conteúdo por lá. Então, se alguém souber, tipo, ver vaga, ver algum recurso disponível interessante, algum evento, acho que até a questão do Payday que o João tinha falado, assim, eu não estava acompanhando, então acho que é interessante colocar por lá, semana de design, e aí, se vocês não conseguirem na hora colocar no Discord, joga no grupo do WhatsApp que a gente vai e joga lá, assim, a gente ter esse espaço movimentado e, tipo, cada vez mais recheado, assim, de informações, e isso ajuda também a trazer as pessoas para lá, assim. Então, Gente, tá. super gostei do Discord, hein? Não tinha entrado, entrei da última vez, tive uma dificuldade, mas eu gostei e apoio, porque eu não tenho cérebro para mais um grupo de WhatsApp cheio de informações, eu não consigo acompanhar. E é isso. Então, achei bacana a introdução. Ai, que bom que você gostou. Cecília entrou agora. Cecília, a gente encaminhou um próximo encontro para o dia 6 de abril, uma quarta-feira, que seria aquela reunião menor que a gente tinha começado para discutir sobre as questões do estatuto. A Bruna vai ajudar a gente porque ela tem um background de direito. Então, vai ser uma ajuda boa. E eu acho que o ponto principal é isso. E aí a outra reunião ficaria para 15 dias depois, que seria dia 27. Não, dia 20. Falei as aulas de matemática. Posso só perguntar? Não, calma aí, dia 27 seria o quê? Não, a outra reunião seria no dia 20, na verdade, a data. Essa outra reunião seria para quê? Seria a reunião oficial para a gente levar os encaminhamentos da reunião sobre o estatuto. Tá bom. Então, meu momento será no dia 6, né? Fala, Cecília. Não, eu queria saber se a gente vai ficar com a quarta-feira fixa. Só por pergunta, né, de curiosidade mesmo, saber se vai ser. Eu posso outros dias. Posso outros dias. Não, então, porque e se a gente fizer uma enquete, sabe, geral, assim, oi, Paloma, tanto no Instagram, jogar no WhatsApp, somar todos os votos e ver quais dias são melhores. Porque, eu não sei, eu sinto que quarta-feira é muito no meio da semana, muita gente trabalha pra caramba. Tá cansada, né? Tem outros rolês também, estuda de noite, enfim. Aí eu queria saber se vai ser fixo esse dia. Uhum. Eu acho que a Bruna, você pode ir quarta e que dia? Porque do dia 6 era importante você estar presente. No dia 6 eu posso. Dia 7 já não, por exemplo. Mas aí, se a oficial, a próxima, fosse no dia 21, você poderia? Eu só não posso especificamente no dia 7 de abril, mas as outras quintas-feiras eu posso. Uhum. Então, a próxima, então, do dia 6, que é para discutir, que é a mini reunião para discutir o estatuto, a gente pode manter no dia 6, então, e talvez a de 15 dias depois, a oficial, do dia 21, pode manter no dia 21. O que vocês acham? Que aí é uma quinta. Pode ser. Até para a gente ter essa variação também, né? Que aí quem conseguir na quarta, vai na quarta, quem puder na quinta, vai na quinta. Gente, a Vanessa não pode na quinta. Gente, vai sempre ter gente que não vai poder vir, né? Mas é bom alternar, assim. Porque aí... todo mundo vai ter dia que pode. Mas aí já veio outra pessoa também. Mas a gente tem que priorizar quem tá aqui, cara, também. Vamos ver qual é a maioria daqui, se o melhor é quarta. Acho que a Camila tinha falado que terça e quarta são dias melhores também. Acho que a gente pode tentar fazer isso que eu tinha comentado também, de sim, ir alternando entre quarta e quinta, que aí quem não puder numa quarta vai na outra, que é quinta-feira, e a gente vai tentando agregar todo mundo, porque acho que até aqui tem uma divisão bem no meio, assim, né, tipo, de pessoas. Eu prefiro quinta também, mas quarta também posso. E aí fica nisso. Mas aí, como a do dia 6 vai ser na quarta, talvez a gente possa deixar realmente a do dia 21 na quinta e depois alterar.
Pode ser? O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Por Eu mim, acho que também. Por mim também. pode ser uma experiência e a gente vê como que vai funcionar. Tá. Cecília quer falar. Não, eu só queria perguntar para a Bruna, na verdade, um dia no futuro você se disponibilizaria de dar um tutorial de como fazer contrato para o pessoal que está entrando no mercado agora? Eu estou dentro dessa categoria e basicamente, né, Gente, sendo acho que explorada. a gente tem que organizar muita coisa nesse sentido. Mas eu também, eu não trabalhava, eu não trabalhei nessa área, eu trabalhava na área de direito de família, direito penal. Trabalhava nada envolvendo burocracias de empresa, essas coisas assim, mas eu tive que fazer, porque eu tenho uma ONG. Então, eu aprendi a fazer estatuto. O contrato também é uma coisa que, tipo, também aprendi a fazer, assim. Mas, gente, cara, em uma das questões lá que eu vi do Discord, tá esse tipo de organização, e isso eu acho que vai ser ótimo do estatuto, até para deixar isso, sabe, modelos de contrato, uma coisa que eu penso, essas questões que a gente estava falando de quanto cada um ganha, não só organizar os dados sobre isso, mas fazer uma tabela, porque eu já vi de outros estados disso, sabe? Tabela de preço para o pessoal se orientar, não pedir menos, para a gente ter um nivelamento assim. Nivelamento. Tem várias questões que têm que ser discutidas nesse sentido, sabe? Modelo de contrato para a gente compartilhar, modelo de sei lá o quê, para dar uma ajudada em quem é freelancer e quem está começando, que é osso. É uma rede de apoio, né? Para a gente te ajudar. Gente, então, o primeiro encaminhamento foi aprovado, que era a gente ter, daqui a 15 dias, ter uma reunião menor para discutir um tópico específico, e aí 15 dias depois dessa a gente tem a reunião oficial. Então, a próxima vai ser dia 6 e a outra vai ser dia 21. Aí decidido. Outra coisa que a gente definiu é que a gente vai focar agora na estruturação do fórum em si, assim, da estrutura da organização do fórum, do estatuto. A Bruna vai fazer parte dessa ajuda, assim, de montar essa parte mais técnica, jurídica, etc. E a questão da discussão sobre desvalorização foi votada para a gente adiar, para a gente ter mais tempo de se organizar enquanto grupo mesmo, que é uma reunião tensa que demanda outras ativações, assim. E aí, um outro encaminhamento que eu queria trazer aqui era sobre a gente estava precisando de ajuda também em moderação de espaços. Então, tanto no Discord quanto no WhatsApp, a gente precisava meio que de um monitor de evento. A gente sabe que nem todo mundo pode ser da organização, mas quem tiver disponível em fazer essa monitoração de grupo e tudo mais, a gente ficaria muito grato. Isso é uma coisa que a gente pode... Você agora está bem tranquilo, então quem quiser entrando para ver como é que tá, como é que vai funcionar, assim, eu acho que seria um momento interessante, porque não está tendo tanta movimentação no Discord, principalmente, mas eu acho que é um encaminhamento que a gente precisava definir também. Eu acho que a galera vai pegando também. Tipo, tem um pessoal de design e opressão que eles só usam o Discord. Tipo, e a galera faz lá reunião semanal, enfim, discorre, tipo, e discute, e a galera vai entrando. É realmente a curva de interesse e de aprendizado também pra gente não é bom, sabe? Então, assim, a galera ao longo do tempo vai pegando, não tem problema. Eu acho que é hábito também, tudo novo, a gente tem dificuldade mesmo, normal. Cara, sobre o Discord, eu tinha... Desculpa. Eu tenho uma dúvida do Discord, na verdade, que eu já estou há um tempo para falar. Eu tenho percebido que o link do Discord ele invalida de uma em uma semana. Então, e não era para estar, porque eu cliquei no botãozinho de fazer com que esse link nunca expire. Por que ele está expirando? Essa é uma questão. Que teve um link que eu passei para várias pessoas naquele dia da reunião, e aí choveu gente me perguntando, me falando que estava inválido. Eu peguei um novo link. Aí, Agora foi. Enfim, foi o link que eu consegui abrir, inclusive. Esse link agora do chat foi.
Então, eu mandei esse segundo eu cliquei de novo no botão de fazer permanente. Então, teoricamente, esse segundo aí do YV, ele não vai expirar. Vamos testar ele de novo e ver, vou atualizar lá no Linktree também. Tá sendo novo para todo mundo. Acho que a gente depois vou sentar, vou ver como que pega esse link aí permanente, como que faz. Pra gente poder deixar ele fixo lá no grupo. Belezinha. Vou jogar pra galera também. Se a galera entra. Gente, a gente vai divulgar essas datas no perfil do Instagram e no grupo, além desse encaminhamento de estruturar o estatuto e o fórum em si. Fica aberto para quem quiser participar tanto da organização quanto do monitoramento das redes para ajudar a gente. E fica esse convite para vocês participarem mais ativamente do Discord. Se não conseguirem jogar links importantes lá diretamente, pode jogar no grupo do WhatsApp, que a gente depois joga lá. Mas era legal ele ser uma biblioteca digital mesmo da nossa área, assim. E mais uma coisa que eu ia falar. Pode falar, Camila. Só deixando aqui que eu estou aberta a participar do grupo e a participar no Discord e na elaboração de estatuto, organização, movimento. Então, pode me botar aí no grupo, botar o nome aí na lista. Mas essa parte de monitoramento de grupo, eu sou muito ruim, então eu nem me inscrevo para isso, porque acho que eu não seria de muita ajuda. Mas na parte de organização, de movimento e tal, formar GT, ver aqui na minha área de Niterói, tô dentro, tá? Camila, obrigada. Pode falar, Paloma. A gente sabe se tem gente de outros lugares sem ser Rio e Niterói? Nessa reunião, a gente pediu para o pessoal jogar nas chamadas e aí só, tipo, Rio, São Gonçalo e Niterói. Aqui. Mas o João falou que ele tem alguns contatos em outros espaços, Volta Redonda e tal. E aí um dos encaminhamentos que a Marcela comentou aqui foi que ele acha importante deixar mais claro da onde que o fórum surgiu e quais são tipo, as intenções, assim, para ele conseguir ativar mais pessoas, assim, passar para mais pessoas e talvez eventualmente até fazer convites mais diretos, assim, tipo, se a pessoa foi indicada, a gente mandar um convite direto para essa pessoa, para ela fazer inclusive parte. no LinkedIn. Vocês fizeram uma página do fórum no LinkedIn? Não? Cara, eu acho mais fácil fazer do que no Instagram, porque o que eu chamei de gente pelo LinkedIn. Porque eu coloquei lá, filtrando, design Rio de Janeiro. Poxa, eu comecei a mandar DM, gente, para um monte de gente. Depois da última reunião, a gente chegou a conversar de fazer um LinkedIn, mas assim, a última reunião não. Depois da semana passada, né, na quarta-feira, a gente chegou a conversar quando saiu daqui da reunião, e aí a gente pensou em fazer um LinkedIn e eu acho super. Eu acho que vai ser melhor para o pessoal saber do que está rolando do que o Instagram, por exemplo. Hoje mesmo eu compartilhei no LinkedIn também. Mas assim, eu não sei se falaram, eu estava trabalhando até 15 minutos atrás, 20 minutos. Então eu compartilhei, mas não vi, assim. Eu sei que tem uma bolinha vermelha aqui, então tem alguma coisa acontecendo lá, mas não vi. Show. Gente, eu acho que a gente está caminhando para ativar. A Marcela falou aqui sobre usar a rede da Discord Rio. Eu acho que a gente pode ativar isso mesmo e falar com a galera da Integra, né? Que acabou tomando conta das redes, assim. Até para ver, talvez, quem sabe, eles voltarem à ativa, porque é um movimento que dá para somar muito no que a gente está fazendo aqui. O outro convite que eu ia deixar em aberto também era para vocês compartilharem um formulário de levantamento de dados do design, que é importante até para essas discussões que a gente teve aqui, para a gente conseguir definir exatamente quais são as áreas que estão, enfim, que estão junto com a gente, assim. E eu acho que os encaminhamentos oficiais eram esse. Eu vou deixar aberto para quem quiser
falar mais alguma coisa, puxar alguma coisa para ser encaminhado. Assim. Não foi? Acho que é isso. Gente, muito obrigada. Ai, não, peraí, eu tenho um informe do negócio da reunião do Edu, né? Vou falar rapidinho. Você tem que, Na verdade, aí você eu tem vou que falar ativar sobre... quem é Edu primeiro. eu vou falar sobre o que aconteceu e explicar isso que eu ia falar agora. Na última reunião, a gente tinha comentado que um dos momentos assim de organização desse fórum foi uma demanda que veio do Estado, na verdade. Eu sou conselheira municipal de cultura no Rio de Janeiro, mas pelo segmento design. Mas aí surgiu uma demanda estadual. Por quê? Está sendo criado, está sendo desenvolvido assim, a ideia de um fórum estadual de cultura. E a proposta desse fórum estadual de cultura é fomentar de cultura, não, desculpa, de economia criativa, Fórum Estadual de Economia Criativa. O propósito disso é fomentar as diversas áreas da economia criativa pelo Estado. E aí um dos starts, dos motivos, das forças motivadoras disso, partindo na cidade do Rio de Janeiro, de tornar a cidade do Rio de Janeiro de uma das cidades criativas da Unesco. Né? A Unesco premia algumas cidades baseado nas soluções que eles criam em economia criativa, como cidade criativa da Unesco, que foi o caso aqui no Brasil de Curitiba, há alguns anos atrás, que já tem esse título pela Unesco, e acho que ano passado, retrasado, de Brasília também, cada um na sua frente. Tanto Brasília quanto Curitiba ganharam o título por serem cidades design, né? Curitiba foi por soluções aliadas em design de serviço, soluções de transporte e tudo mais, solucionando problemas sociais mesmo da cidade. E Brasília foi basicamente por causa da arquitetura e por outras soluções assim que eles organizaram também. Aparentemente, se eu não me engano, Paraty também foi considerado, mas Paraty foi por conta da gastronomia. E, por incrível que pareça, a gastronomia, que foi o intuito de Paraty, não é por causa dos restaurantes, mas sim por causa das soluções gastronômicas para escolas, porque eles começaram a trabalhar nas escolas do município de Paraty com uma questão de reaproveitamento de alimentos muito forte e baseado na cultura caiçara deles já. Então, o aproveitamento da casca da banana, em pratos caiçara, teve toda essa questão de conectar também a questão de escravista, né, do local, do quilombo que existia lá, enfim. E aí há uma vontade já de governos, de prefeituras passadas, de tornar o Rio de Janeiro uma dessas cidades criativas, e ela tem potencial. Porém, já foi tentado algumas vezes, não foi conseguido, mas por causa de algumas leis que surgiram a nível estadual, viu-se que era mais interessante trabalhar no Estado como um todo, para aí sim trabalhar frentes municipais. Né? Aí, então, o Edu Nascimento, que é um fazedor de cultura, enfim, muito conhecido aqui na cidade do Rio de Janeiro, que ele trabalha com organizações culturais, já foi do executivo da prefeitura do Rio de Janeiro nessa parte de cultura. Ele está trabalhando agora com o Estado junto do Instituto Niemeyer, que é um órgão privado, nessa ideia de criar esse fórum estadual, vendo as forças de cada cidade e intensificando, né, essas forças de alguma forma com essa questão organizacional, buscando soluções, etc. Então, começou a surgir esse fórum no ano passado e ele veio conversar comigo pensando numa organização do design para isso, tanto para participar do Fórum de Economia Criativa a nível estadual, quanto nas discussões, enfim, elaborações,
quanto também a trabalhar nessa força motriz, tornar a cidade do Rio de Janeiro e tantas outras aí que têm o mesmo potencial como uma cidade de economia criativa, principalmente focada no design, né? Então, logicamente que também tem esses estímulos na gastronomia, em outras áreas também, mas eles veem essa possibilidade pelo design. E aí eles vieram me procurar. Só que eu não tive o que fazer, porque, na verdade, a gente não tem uma estrutura organizada aí de classe para a gente poder trabalhar junto e discutir. Então, a gente precisa primeiro pensar nessas bases, até para a gente poder conversar com eles e ver o que a gente pode trabalhar, enfim, o que a gente pode sugerir, até para as prefeituras e para o governo do Estado, né, de passos que a gente pode dar em conjunto, enfim. E aí a gente teve uma primeira reunião que a Carol, foi só você, Carol? Não sei se foi só você que estava lá. Foi. Eu já trouxe um pouco essa discussão já, foi até por conta disso que a gente decidiu não focar na desvalorização de design agora e focar na estruturação do fórum, assim. Uhum. Eu passei pela questão do conselho, sobre como surgiu o fórum, porque essa dúvida surgiu aqui de novo, e sobre essa questão dos encaminhamentos de políticas públicas, assim, né? Perfeito. E aí, assim, aí a gente teve essa primeira reunião e ele marcou uma nova reunião para pensar em outras questões, outros encaminhamentos, já dando novos passos, né? Aí essa outra reunião aconteceu em fevereiro, e aí o informe que eu tinha que dar era esse, assim, foi lá no Instituto Niemeyer, estive presente eu, um representante do Carnaval, alguns representantes de turismo também, o Instituto Niemeyer, né, representado pelo Paulo Niemeyer e pelo Tiago, esqueci o sobrenome, mas que é o presidente do Instituto, e o Edu. Estávamos lá e aí a gente discutiu algumas coisas e um dos encaminhamentos que eles tiveram é de levantar nomes, que é mais ou menos o que a gente pensou em fazer aqui no nosso fórum também, em levantar nomes locais, baseados em diversas cidades do Rio de Janeiro, além do estado do Rio de Janeiro, além também de empresas que possam trabalhar nessa questão das organizações dos fóruns, porque como o fórum é estadual de economia criativa, a ideia é ter reuniões também locais. Então, parece que teve uma em Piabetá, alguma coisa assim, e aí... Piabetá, a cidade? Nem conheço esse nome de cidade, não. Foi, Carol? O quê? Qual é o nome da cidade que eles fizeram reunião? Não, Itaboraí. Itaboraí. Eu sempre confundo, gente, desculpa. Então, teve uma reunião em Itaboraí, eles queriam fazer uma outra reunião em Barra Mansa, se eu não me engano, em alguns outros lugares, e para isso precisava de um local, porque vai ser uma reunião física, e aí, para gerir o local, é interessante aí ter uma parceria com essas empresas que possam atuar ali naquele local. Enfim, aí de início foi isso. Ele ficou de marcar uma reunião com esses nomes, e aí, aparentemente, ele ainda não marcou, ele ainda não conversou com todos, né, na verdade, ele ficou de me falar, mas ele também queria conversar com o fórum de alguma forma, pensando em questões que a gente possa trabalhar na economia criativa pelo Estado. Porém, eu estou ali cozinhando ele um pouco em banho-maria, porque eu acho que a gente ainda não está no momento de trazer ele para uma discussão estadual. Acho que se a gente conseguir, pelo menos, levantar alguns nomes pelo Estado, isso já torna um pouco mais fácil. Mas também, enquanto isso, ele também está organizando a parte dele de conversar com pessoas em diversos pontos do Estado, e aí a gente ganha esse tempo, né? Boa. Eu acho que essa movimentação que a gente teve aqui hoje está muito ligada a isso, assim, né? Direcionamento mesmo. Acho que a Camila queria falar. Eu queria falar uma coisa que a Palana estava falando sobre o potencial de cada cidade na economia criativa, né? Tipo, Paraty fez um trabalho na parte de alimentação,
e, enfim, Curitiba, Brasília. Eu tenho visto, assim, no Rio já há muito tempo, né, desde a graduação, o Rio tem a peculiaridade, no caso, o município tem a maior floresta dentro de uma cidade, que é a Floresta da Tijuca, né? E o Rio tem vários projetos de sustentabilidade, de integração cidade-natureza, porque apesar da gente não ter um trabalho de paisagismo, a gente está muito integrado dentro da natureza, com Floresta da Tijuca e reservas em outros lugares. E isso é um estudo que eu tenho feito um levantamento, porque eu estou trabalhando para o laboratório de biomimética da ESG, e uma das minhas funções é identificar lugares no estado, porque é uma universidade do estado, né? Para fazer projetos de biomimética, de design, como atuar nesses lugares. Então, sei lá, é só um informe, porque eu ainda estou começando a mapear esses lugares, mas eu acho que isso é uma área que, como Estado, a gente pode procurar quais são os projetos de design, quais são os nomes, as pessoas que estão fazendo design de integração cidade-natureza, porque eu acho que isso é um potencial do Estado. E de vários, assim, de outros lugares, por exemplo, tem um museu de Ilha Grande, que faz um trabalho incrível, lá em Dois Rios, né? Eu comecei um contato com eles para entender o que está rolando e tal, mas eu acho que são nomes legais, lugares legais, e aí, quando eu tiver essa coisa um pouco melhor, se for de interesse, eu posso compartilhar esses lugares que eu estou encontrando, os projetos que eu vou captar, tentar trazer para o laboratório, enfim, coisas desse tipo. É só uma coisa que eu pensei enquanto a Paloma estava falando. Acho muito legal, acho que é muito bom. Eu acho ótimo também. Agora, só uma curiosidade, que está aqui na minha região, a maior floresta urbana do mundo não é a Floresta da Tijuca, é o Parque da Pedra Branca. Só que a Tijuca fica em região turística, então todo mundo fala da droga da Floresta da Tijuca e não falam do Parque Estadual da Pedra Branca. Onde que é o Parque Estadual da Pedra Branca, perdão? Então, envolve Barra, Recreio, Campo Grande, Santa Cruz... Não, Santa Cruz não envolve, não. Realengo, Bangu e Jacarepaguá. É um lugar que tem um quilombo também? Ou que tem um quilombo, sim. Já ouvi falar. Sou menos ignorante do que eu achava. Não, já ouvi falar de lá. E tem um projeto lá muito maneiro, né? Tem. Eu nunca fui no quilombo. Assim, o parque é bem perto daqui. Eu moro em Campo Grande e tem uma parte do parque que é para cá também. Só que aí você vê, né? Porque a cultura e, enfim, cultura, os projetos de meio ambiente e tudo mais são tão centrados em centro, zona sul, que se esquecem assim que a gente tem um parque florestal enorme, que tem diversos tipos de bioma, que envolve praia, que envolve serra, e, enfim, e não tem tantos projetos assim. Mas é essa a nossa missão aqui com a cultura, com o design, com a cultura, e a galera do meio ambiente também, né? Fazer essa progressão aí, não só para a capital, não só para esses bairros turísticos, mas também expandir aí para o estado inteiro, para todas as partes da cidade. Mas, assim, mudei o foco, mas voltando no foco, achei muito legal, assim. Conheço o museu lá de Dois Rios. Ilha Grande tem 2 museus, assim, pelo que eu sei. Tem o de Dois Rios, tem o do Abraão, ali o Ecomuseu. Bem legal. Pessoal, eu acho que é isso, assim, já vai dar 9 horas, a gente está 2 horas de reunião. Não parece, né? Passa voando. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente vai upar ela no YouTube, para quem quiser passar também para os amigos. E a ata vai sair também baseado nisso. Vou fechar aqui.